É isso aí, meus amigos. Vamos começando mais um Sala de Visitas desta noite de sexta-feira. A minha convidada é a jornalista Luciana Campos. Vamos chamar ela? Bom, botei a foto aqui da nossa convidada. E lembrando que a live vai ficar salva no IGTV. E você que está acompanhando o nosso bate-papo aí do YouTube, também dê o seu like, compartilhe. Prontinho, enviei o aviãozinho, o link para a Luciana e vamos aguardar ela. E é necessário também vocês dar o feedback se o som tá bom, se a imagem tá boa. Nossa convidada chegou. Ela é comentarista também do esporte. Vamos falar bastante sobre carreira, esporte, tudo que envolve a comunicação. Agora a música para e a nossa convidada vai entrar. Vamos lá. Oi, Opa, como Tiago. vai? Olá, tudo bem? Tudo bem? Olha, primeiramente eu quero saber se o meu som tá bom, a minha imagem tá boa para você? Tá ótimo. E o meu, tá bom para você? Sim, tá tudo show de bola. Perfeito. Olha, obrigado por aceitar o convite. Ah, eu que agradeço. Adoro falar. Então, tamo junto. Adoro mesmo. Obrigada a você. Opa. O nosso intuito aqui é falar sobre carreira. E nada mais bom comentar aqui como começou o interesse, né? Como surgiu o interesse pelo jornalismo? Bom, deixa eu te falar. Eu vou completar agora, em agosto, 15 anos de formada. Eu sou formada pela UFRJ, em Sim. jornalismo. Na verdade, assim, o jornalismo já vem de muito tempo. Eu meio que tateei, né? Primeiro eu queria ser professora de educação física, médica. E no final das contas eu falei, bom, eu preciso de algo para eu aprender, uma Sim. carreira que me leve a aprender, a conhecimento, porque eu adoro estudar. Eu falei, o jornalismo tem muito disso. E foi quando eu fui parar no jornalismo, e aí fiz o vestibular para a UFRJ, que era o meu grande sonho, cursar uma universidade pública, em especial a UFRJ, a ECO, que tem tanta história, e enfim. E aí foi quando eu comecei esse amor aí pelo jornalismo. Num primeiro momento, até me vi um pouco profissional de comunicação, no sentido de executiva da comunicação, né? Eu também, nesse período aí, eu passei pela Marinha do Brasil, onde eu fui tenente, primeiro tenente. E aí, logo em seguida, foi quando eu fui efetivamente, depois já de alguns anos formada, fui exercer o jornalismo na prática quando eu fui aprovada para a empresa Brasil de Comunicação, que é uma das que gerencia, né, a empresa pública que gerencia a TV Brasil. Isso é em Olha, 2012, né? 2011 eu fiz concurso, 2012 que eu ingressei na empresa, estou lá desde então. Hoje eu não atuo mais diretamente na redação de jornalismo, mas atuei até 2019. Foi quando eu comecei a fazer o jornalismo. O esporte eu já gostava, já era apaixonada. E em 2016 eu fui para a redação do esporte da TV Brasil. Foi quando eu comecei a atuar efetivamente com o esporte. opa, vamos lá, deu uma oscilada aqui, vamos aguardar. Vamos aguardar. E a galera vai dando feedback se a imagem tá boa, o som tá bom. Vamos lá. Interaja com a gente também, que é fundamental. Luciana, consegue me ouvir? Deu uma travada. Opa, saiu. Caiu a live, isso. Vou chamar ela novamente. Vamos lá. E vocês podem mandar perguntas também. Interaja no nosso bate-papo. Participe. Vamos lá. Enviei a transmissão para ela. E a galera pode também mandar perguntas. Mande perguntas aqui no balãozinho e vamos aguardar ela retornar. Vamos lá. Opa, voltou. Abraço a galera da Libertadores Oficial, é isso? Abraço. Oi, Pronto, voltei. voltou. Te Sim, aí falei que a continua. internet hoje está meio estranha comigo, então vamos aos poucos. E aí, continuando, aí foi quando eu fui para o Estádio, que é um programa tradicional.
da TV, né? Da TV pública, do qual eu me orgulho muito de ter participado, ter feito parte da equipe, onde eu fiz grandes amigos, aprendi muito, muito, e minha paixão por esporte só aumentou, né? E eu era editora lá, e aí, depois disso, passaram-se algum tempo, eu continuo na empresa, na EBC, né, por ser empregada pública, mas em outro setor, no setor de produção. E aí, recentemente, me veio um convite para me tornar comentarista de futebol da Rádio Roquete Pinto, pelo meu grande amigo Jorge Ramos, que é um radialista, que apresenta o programa na Rádio Roquete Pinto. A gente já tinha trabalhado no esporte da TV Brasil, e ele me ligou, me convidando. E aí, nesse mesmo momento, eu comecei a fazer parte do time de comentaristas também do programa Max Esportes, da TV Max, que é um canal aqui da NET do Rio, né? No 525 ou 25 aqui da NET. E aí a coisa foi acontecendo. E aí eu criei esse Instagram, porque aí eu falei, bom, já que é uma coisa que caiu, assim, né? Aconteceu, achei que já não fosse voltar mais para o esporte, enfim, para o jornalismo efetivamente. Aconteceu. E desde então eu estou aí comentando jogos que é maravilhoso. Assim, para quem gosta, eu sou uma apaixonada por esporte, em especial o futebol. Eu me divirto horrores, assim, eu no trabalho, eu me divirto, né? Mas é muito legal, é muito legal. E o esporte sempre esteve presente na sua vida? Além do jornalismo também? Sempre. Eu sempre fui praticante de esporte. Quando criança eu fiz vôlei, natação. Cheguei a jogar futebol, mas sou péssima jogando. Péssima. Sou melhor comentando. Minha irmã joga bem, mas eu sou péssima. Adoro corrida também. Sempre corri, fiz corrida de rua. Joguei handball na época de ensino médio, né? Porque tem muito essa coisa de, né, intercolegial, essas coisas. Mas sempre teve presente, sempre teve presente. Muito. O futebol, depois com mais tempo, né? Mais velha, aí eu pude ir com o Maracanã. Meu pai, sempre muito com medo de violência, acabava não levando, né? Ainda mais porque tem 2 filhas, tinha medo de levar. E aí, quando eu fiquei mais velha, eu frequento o Maracanã, assim. Já tem quase 2 anos que eu não vou, né? Por conta da pandemia. Mas o esporte sempre teve presente, sempre, sempre. Bom, uma coisa que eu acho muito bacana é a pessoa que tem a habilidade de comentar jogos. Isso envolve o quê? Além do estudar ou a paixão? Qual é a característica que você acha assim que atribui para o profissional se destacar nessa função? Eu acho muito interessante. É o quê? O gosto pelo futebol? O que envolve? Antes de tudo, você tem que gostar. Sim. Antes de tudo, você tem que gostar, porque você gostar daquilo já te leva, já te dá um up, né? Já te impulsiona a fazer. E quando você passa a gostar, você tem que ir além, porque é questão de estudar, né? Porque quando você vai trabalhar com esporte, você tem que estudar, né? E não só isso, gostar muito, porque o esporte ele demanda de você, inclusive pessoalmente. Por exemplo, eu vou comentar jogos sábado à noite, domingo à noite, que é um momento que às vezes você está com a sua família, nos finais de semana. Então você tem que gostar. E aí, quando você gosta, você acaba... Quando você limpa isso com o trabalho, você tem que estudar, porque aí entra uma coisa de análise. Eu mesma, quando entrei nessa coisa de comentários, a primeira coisa que eu fui fazer foi me inscrever no curso de análise tática. Porque eu já acompanho futebol há muito tempo, eu editava matérias de futebol, enfim, mas você ter um olhar, né, para comentar, você precisa estudar, né? Você precisa ir além daquilo que está ali dos olhos só de torcedor. Então, eu faço parte de grupos de análise tática, eu faço um curso de análise tática, estou aí em grupos, em lives, e aí você passa a ver o futebol a partir de uma maneira diferente, muito mais técnica do que a apaixonada, né? É um pouco diferente, você tem que estudar sim. E muito, porque são vários jogos acontecendo ao mesmo tempo, e são várias discussões, enfim. Mas o estudo ele tem que estar sempre presente, não tem como. Não tem como sair do estudo. Muito bem. O rádio é um veículo de comunicação que é fascinante, né? Não tem prazo de validade. O que você pôde aprender também nesse veículo de comunicação?
O rádio, eu já fazia, eu cheguei a fazer algumas participações na Rádio Nacional, porque ela também integra os veículos de comunicação da IBC, né? E o rádio ele tem uma capilaridade, né, que a televisão e que a própria internet não tem. E lá atrás, né, quando surgiu a televisão com Assis Chateaubriand, você achava que o rádio ia morrer. Aliás, é sempre assim, né? A gente sempre acha que os veículos vão morrer e, na verdade, eles se reinventam com a tecnologia. Uns mais, outros menos, mas eles nunca vão deixar de existir. A gente sabe disso. E o que eu venho aprendendo no rádio é muito bacana. Primeiro porque, assim, eu trabalhei muito tempo na televisão, então você lida muito com a imagem, né? O seu texto, naturalmente, é um texto menor que você deixa a imagem tem que mostrar. No rádio, não. Eu confesso que, às vezes, eu peco um pouco nisso. Eu estou ainda tateando, assim, aprendendo quanto a essa linguagem do rádio, assim, porque senão, às vezes, eu confundo um pouco com a televisão. Mas ela é fascinante e a interação, né? A Rádio Roquete Pinto é uma rádio do Rio tem bastante capilaridade, bastante participação, e isso é muito legal dos ouvintes quando a gente está fazendo jogos. E aí envolve a paixão também, né? Porque você está falando de futebol, então o pessoal que participa, ele fala, é apaixonado e dá opinião, isso é muito legal mesmo. Muito bom. O rádio é feito pelos ouvintes. E fala um pouquinho dos comentários em relação aos ouvintes. Quais são os feedbacks? Cara, eu tenho feito muitos jogos do Vasco, né? E é muito legal que eu brinco que eu sei mais a escalação do Vasco hoje do que o meu próprio time. E aí a galera entra e você vê, assim, como o Vasco hoje não vem muito bem no campeonato da Série B, e aí você vê a ânsia da galera, né? Aquela coisa da paixão, mas hoje vai ganhar, e vai ser tanto, não vai, e aí manda beijo, e é legal essa intimidade que se cria, porque a pessoa não sabe quem é você, ela ouve sua voz, né? Então ela cria na cabeça um estereótipo, uma coisa que é fascinante, né? Eu não sei porque eu estou ouvindo do lado de cá do microfone e a pessoa também não sabe porque ela está do lado de lá do telefone, participando. E aí eu fico imaginando essa troca. Isso é muito legal. E numa rádio pública, numa rádio em que o esporte, né, que ele chama a atenção, ele prende a atenção, né? É muito legal essa troca. É muito bacana. Bom, a gente é movido pelo hábito, né? A gente vai exercendo uma atividade e aquilo já vai no automático. Ainda você sentiu friozinho na barriga antes de entrar no ar? Sinto, sempre, sempre. Não importa se a gente tem 15 anos de formada, 15 anos de carreira, eu acho que é isso que move o profissional, porque cada jogo, no meu caso, né, que eu vou comentar, ou cada programa que eu vou participar, ele demanda uma atenção, né? Pelo menos para mim, né? Será que eu vou falar bem? Será que eu não vou falar? Isso, para mim, assim, dá sempre um frio. Ainda mais quando... O programa de TV a gente grava, né? Mas o rádio, o jogo, é ao vivo. E aí você fica assim, pô, será que as pessoas estão vendo isso que eu estou vendo? Você comenta futebol porque tem o subjetivismo, tem a questão da opinião, não tem como. Eu vou acabar dando a minha opinião em algum momento. Mas dá sim, tenho muito ainda frio na barriga. Muito bem. Ainda explorando essa situação do rádio, que é muito amplo esse universo, dizem quem faz rádio faz a televisão assim com muita facilidade. Você sentiu também nesse aspecto? Essa ajuda, esse suporte, na verdade, né? Eu fiz um pouco um caminho inverso, porque eu atuava na televisão, não nas frentes das câmeras, eu trabalhava atrás, eu era editora de texto, trabalhava fazendo matérias na redação, então eu não havia ainda me aventurado à frente da televisão. Comecei com o Max Esporte, e aí o Ricardo Mazzello, o grande Ricardo Mazzello, que um beijo para ele, que é um querido amigo, que apresenta um programa, um grande narrador. E quando eu apresentei a primeira vez, ele falou assim, olha, eu tive feedback muito legal e você não quer participar com a gente? Eu falei, poxa, é verdade, o pessoal gostou muito. Porque assim, quando eu fui assim, de bobeira, falar o que eu achava dos jogos.
E eu falei, pô, vou participar, vou participar. E aí, efetivamente, eu fui para frente da televisão e aí, concomitantemente, eu estava fazendo rádio também. Mas eu ainda não tive essa percepção, não. Até porque eu vim da televisão, faço rádio, estou na televisão. Sim. Assim, são linguagens que se assemelham no sentido que você usa uma linguagem direta, objetiva, né? Na televisão você utiliza a imagem e ela diz muito sobre você, inclusive a sua forma de se vestir. Algumas pessoas não entendem, né? A questão, principalmente da mulher, por exemplo, de brinco, tal, acha que isso é um pouco demais, mas não é. Quem lida com a informação, quando você lida com a informação, você quer que a informação seja prioritária. Então, a questão da vestimenta, do estereótipo, ele faz sentido na medida em que ele pode tirar sua atenção da informação. No rádio é um pouco diferente, um pouco não, totalmente diferente. As pessoas vão te imaginar de toda forma, mas elas vão estar muito ligadas na sua voz, né? Então, a linguagem direta ela se faz necessária, porque você precisa ser direto e objetivo, mas a sua voz é que vai guiar. Então, há essa diferença muito clara, evidente, entre os dois veículos. Mas os dois se complementam, mas eles se tangenciam, né, se tocam na questão da informação, que a informação é uma só e que é a prioridade dos dois, né? Verdade. Olha, eu gosto muito de tocar nesse assunto. As mulheres estão dominando, né, o esporte. E o que que você está achando também dessa abertura, né? Que vem ganhando força. Isso é muito bacana. Thiago, assim, na verdade a gente ainda não domina, a gente está chegando, né, a conquistar o espaço. Hoje já tem uma percepção, já se sabe da importância da diversidade não só da mulher, quanto do negro, quanto do índio, da participação de uma diversidade maior para mostrar a cara do nosso país, como é, né? E a questão da mulher, ela se coloca, por exemplo, no futebol. Muito, muito interessante e ainda um pouco contestado, porque muitas pessoas ainda levam, não entende de futebol, tá ali por conta do namorado, sabe? A gente ainda tem que percorrer muito, porque além da gente mostrar naturalmente a nossa capacidade, como é de qualquer profissional, a nossa cobrança é muito maior, né? Porque a gente está chegando para ocupar um espaço que é nosso, mas que antes era ocupado por homens, naturalmente, por uma questão cultural, né? E agora a gente está quebrando esse tabu. A gente tem mulheres narrando. Eu já ouvi até de conhecidos amigos falando, pô, mas grita no meu ouvido, fica gritando no meu ouvido, tá? Eu falei, mas é porque a gente não é acostumado a ouvir mulheres narrando. E as referências que elas têm são masculinas. É natural que elas, num primeiro momento, tentem se aproximar de como o homem faz, né? Mas daqui a algum tempo, essas mulheres estão fazendo histórias. Então, assim, isso é muito bacana, participar disso. Por exemplo, na rádio, além de mim, tem a repórter Amanda, até vi ela aí, um beijo, Amanda. Amanda Viana, uma graça, a gente fez um jogo juntas, muito legal. Eu não sei se isso tem outra rádio no Rio, mas éramos duas mulheres, né, enquanto o homem narrava, uma era repórter comentando futebol. E ficou muito legal, muito bacana mesmo. Então, acho que nesse momento a gente começa a conquistar e aí junto vem o respeito e o entendimento da importância da nossa participação. Muito bom. Eu gostaria que você comentasse também momentos que marcaram a sua carreira. Assim, você pode falar uma situação que marcou no comentário esportivo? Na verdade, no comentário esportivo ainda não, mas tem no jornalismo. Em 2015, eu, juntamente com uma equipe do jornalismo da TV Brasil, a gente ganhou um prêmio da Associação Brasileira de Ciclomotores, da Abraciclo. Foi até quem nos deu o prêmio foi o saudoso Ricardo Boechat, né, que faz Olha, muita falta nesse momento. E a gente ganhou por conta de uma matéria que a gente fez, né, eu enquanto editora de texto, do uso da bicicleta, né, de como a importância de você usar a bicicleta como um veículo e também da questão do meio ambiente. Era uma série de reportagens, pedalar é preciso, tem até na internet, muito legal. Então, é um prêmio bacana, porque foi um prêmio em equipe, televisão se faz em equipe, e eu estava muito bem acompanhada, e eu ganhei esse prêmio. E aí fica a questão do Ricardo Boechat, né, que nos deixou tão precocemente,
e eu ganhei o prêmio dele, que foi muito legal, muito bacana. Muito bacana. E você falou uma frase: televisão se faz em equipe. Fala um pouquinho desse valor do trabalho em equipe, porque sucesso não é sozinho. Não se faz sucesso sozinho, né? Não, 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 de maneira nenhuma. Eu sempre tive muita sorte, assim, na vida de conhecer, na minha trajetória, pessoas muito importantes, assim. E a televisão, por onde eu passei, eu fiz grandes amigos, e pessoas que me ajudaram muito, ajudam hoje. E na televisão, assim, as pessoas costumam ver a gente, né? A gente aqui arrumadinho, a gente bonitinho e tal, mas não sabe que tem por trás, tem uma equipe toda dedicada, o pessoal da técnica que fica ali o dia inteiro, que mexe no botão, é no parafuso, é na luz. Então, assim, isso é muito importante. É muito importante. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue chegar ao nosso objetivo, que é informar, né? A gente não consegue isso. E a televisão, ela é um veículo que é feito de equipe. O cara que vai para a rua, o jornalista que ele vai para a rua, se o cara que tiver com ele, o câmera, ele não tiver ligado, ele perde a imagem necessária para mostrar a informação. Porque televisão é de imagem. Verdade. Então você pode ter informação, mas você não tem imagem. Você não tem imagem porque o cara não fez, ou porque o equipamento não estava bom, ou porque a luz não estava boa. Então, assim, é importante ressaltar isso, né? É muito... Eu sempre tive... sempre fui muito feliz nesse sentido de ter pessoas boas trabalhando comigo. E agradeço muito. Muito bem. Você citou aí o Ricardo Boechat na ocasião, né, que é uma grande referência. Eu gostaria de saber, além de Boechat, quais são as outras grandes referências que você tem no jornalismo? Olha, hoje eu estou muito voltada, assim, o Ricardo é evidente, não tem como. Dessa geração, inclusive feminina, não dá para não citar Andréa Sadia, Natuzaneri, Tereza Cruvinel, né, na parte política. Na parte esportiva, numa linha que eu acho extremamente interessante, tem o PVC, o Trajano, o Kifuri. São pessoas que eu me espelho muito, né? O PVC, então, é um cara que traz um olhar muito apurado do jornalismo esportivo, que é bem a parte que eu imagino, que eu estudei, você estudar, de você entender, de você ir para além da emoção, né? Porque o futebol tem muito disso, né? A emoção na discussão, e a gente, de uma certa forma, tentar separar a emoção do torcedor, porque todos nós somos torcedores, todos nós temos nossos times. É impossível você ficar imune quando o seu time joga, mas da gente ter essa separação, e quem traz isso é o conhecimento, é o olhar apurado no sistema tático, na análise. Mas esses que eu citei, eles estão muito presentes, né? Seja no jornalismo esportivo, seja no político. Tem o Sidney Rezende também. Então, assim, tem pessoas que todos, porque o jornalismo é uma coisa só, né? A gente acaba setorizando, mas todos eles trazem, né? Pelo menos para mim, uma referência muito boa, e que eu tento pegar de cada um. Muito bem. Você citou que inventou o Instagram, né, para poder colocar o seu trabalho ali, as pessoas, é claro, conhecerem um pouquinho. Hoje, o jornalista, nesse ponto de vista, ele está sendo cada vez mais multimídia? Isso sem dúvida. Na verdade, as redes sociais, elas mudam a forma da gente informar e se comunicar. Na época que eu fiz comunicação, né, lá 15 anos atrás, a gente tinha aquela comunicação, ela era de um para um, né, unilateral. E hoje a comunicação... Opa, deu uma travadinha aqui, vamos aguardar. Vamos aguardar. Internet oscilando, caiu. A galera que tá também na live, mande seu feedback, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Vamos ver se a Luciana consegue me ouvir, né? A gente estava na pergunta, ó, caiu.
A gente estava na pergunta se o jornalista tem que ser cada vez mais multimídia. Vamos lá. A todos que estão na live, uma boa noite. Estamos aqui fazendo mais um bate-papo, mais uma sala de visitas. A minha entrevistada é a Luciana Campos, uma especialista aí do jornalismo ligada ao esporte, comentarista no esporte da Rádio Roquete Pinto. E vamos aguardar ela voltar. Vamos lá. Segundo ela, hoje a internet está oscilando, mas vamos lá. Enviar aqui o aviãozinho para ela e aguardar. Vamos lá. Quem está na live, mande o feedback, se o som tá bom, se a imagem está boa, e continue com a gente. E lembrando que essa live vai ficar salva aqui no IGTV e também estará no YouTuber Thiago Comunicador e estará logo logo versão podcast lá no Spotify. Luciana voltou e vamos nessa. Aqui é o Quem Sabe Faz ao Vivo. Vamos lá. Certo. Vamos lá. Pronto, voltou. Consegue me ouvir? Alô, Luciana? Olha, Consegue hoje me a ouvir? internet não tá minha amiga. Não adianta. Bom, acho que estabilizou agora. Voltou ao normal. A gente estava na pergunta da Tá me questão ouvindo? do profissional jornalista multimídia. Sim, eu consigo te ouvir. Opa, vamos lá. Aguarda, gente. Estamos ao vivo aqui. Ao vivo é uma escola. Tem que saber lidar com os imprevistos, né? Com os ruídos de comunicação que acontece, a internet oscilando. Alô, Rafa, boa noite. A gente está aqui, né, no nosso desafio, né? A Luciana falou: olha, Thiago, a internet hoje não está legal, está oscilando, mas a gente está aqui tentando fazer a nossa prosa, nosso bate-papo. Já estamos 27 minutos ao vivo aqui, e a gente está, de alguma forma, tentando aqui continuar, né? Tocar o barco. Vamos lá. Vamos a mais uma tentativa. E lembrando que a live vai ficar salva aqui no IGTV e estará também no YouTuber Thiago Comunicador. Vai lá, participe, que está muito bom, né? A gente está trazendo bons nomes para bater papo, para trocar ideias sobre o jornalismo. E hoje a nossa convidada é a Luciana, né? Vamos aguardar aqui? Pronto. Voltei. Acontece, ao vivo é a escola, né? Quem sabe faz ao vivo, já diz o Faustão. Mas aí É fala isso aí, também da questão do profissional, multimídia, onde a gente estava. exatamente. E aí, como eu estava falando, as redes sociais, elas impuseram uma nova forma de se fazer comunicação e jornalismo. Hoje a gente vê a necessidade da gente tomar cuidado com como se manuseia as redes sociais para o jornalismo em especial, né? Informação todo mundo vai gerar, mas que tipo de informação é essa, né? Claro que o profissional de jornalismo ele detém não só o conhecimento técnico, mas a maneira de como filtrar e passar essa informação. É muito diferente de um blogueiro ou de alguém que tem um Instagram tão somente. A gente tem um ofício, né? Então, assim, quando a gente fala de um profissional multimídia, é o cara que ele vai usar as diversas mídias para passar a informação da melhor forma possível. Porque hoje o mundo é tão corrido e as maneiras de você se informar, elas são tantas que você utilize essas ferramentas de uma forma a fazer chegar a sua informação, né? E a gente vive hoje num momento que informação salva vidas, né? E você Verdade. precisa de credibilidade nessas informações. E as redes sociais, nesse sentido, elas ganharam uma grande importância. Então, assim,
é bacana a gente analisar hoje a nossa profissão, né? Olhando para trás, como que a gente evoluiu e como a gente vem se transformando ao longo dos anos, né? Junto com a tecnologia e também profissionalmente falando, né? E aí, quando você me perguntar, aí você fez um Instagram profissional, porque eu acabei sentindo a necessidade de dialogar com as pessoas sobre essa informação. Isso gera, para mim, inclusive, eu estou aprendendo agora a questão de quando colocar uma informação, que tipo de informação, como isso impacta também na minha vida pessoal, porque eu sou um ser humano, sou um indivíduo, né? E eu entendo que as outras pessoas também queiram saber, né? Quero saber como eu lido com esporte, futebol, qual é o seu time, né? As pessoas querem saber. E eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Então, as redes sociais, nesse sentido, elas aproximam o jornalista do público e facilitam a informação. Claro que quando usada de maneira a propagar fake news, a gente vê isso daí, é um desastre, né? E aí a gente ainda está tateando esse campo aí para a gente saber como é que a gente minimiza o impacto das fake news no nosso dia a dia, né? De uma forma geral. A gente está vivendo também um período que é democrático, né? De tanta convergência que a gente está passando. Isso ajuda a ficar mais democrático também o trabalho, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A tecnologia, embora hoje a gente viva num país de extrema desigualdade, é importante que a gente fale isso. Nem todo mundo tem acesso à internet, isso é um problema crônico que a gente precisa resolver. A gente viu isso na pandemia, né? As escolas públicas não podendo funcionar por falta de internet, os pobres não tendo acesso foram os grandes prejudicados, como sempre, né? Mas, por um outro lado, ela democratiza na medida que ela permite que todos tenham voz, todos possam falar, né? O que a gente vai daqui para frente é discutir, debater, de que forma a gente fala isso e quem detém essa credibilidade que possa falar sobre isso, né? Que é a questão, e aí eu entro um pouco naquilo que eu falei sobre a fake news, né? Não é todo mundo que é jornalista, não é todo mundo que tem fonte, mas todos temos opiniões e todos podemos dar as nossas opiniões. Mas de que maneira isso é feito, né? A gente precisa dialogar sobre isso, que é algo que se coloca hoje em dia. Não tenho dúvida quanto a isso. Bom, e fazer jornalismo esportivo na pandemia tem sido o grande desafio também? Tem, porque na verdade a gente ficou muito tempo sem ter esporte, porque o esporte ele prescinde de aglomeração. Né? Não tem como você não aglomerar para fazer uma partida, seja ela de futebol, de vôlei. É claro que hoje o futebol, quando você olha, eu tô achando até estranho, assim, eu assisto os jogos da Eurocopa, aquelas pessoas no estádio, eu falo, gente, em que país, em que mundo que eu não tô lá junto com aquelas pessoas. Eu não me imaginava, mas porque você para, né? E acaba isso dando um corte mesmo, tanto na vida profissional de jornalismo, quanto do atleta. Imagina um atleta que vive de treinamento. A gente teve a Tóquio adiado, isso só ocorreu uma vez na história, que foi na Segunda Guerra Mundial. Esse ano ainda existe uma briga em torno disso, né? Os japoneses, já se tem pesquisa lá no Japão dizendo que grande parte da população japonesa não quer, porque entende que ainda não é o momento, até porque o esporte celebra a vida, celebra a união, e como é que a gente vai se unir, a gente sabe? Então, é um desafio no sentido de que você não tinha o que falar, né? Você ficava, né? Você ficou muito mais voltado para o jornalismo informativo, né, de saúde, porque precisava informar a população do que qualquer outro. E na sua visão, no seu ponto de vista, a ausência do público meio que prejudicou a performance dos atletas? Porque o calor ali humano faz parte, né? Eu não sei se prejudicou assim, a performance do atleta. Claro que ele passa a ter menos pressão. Você imagina um jogo do Maracanã lotado de 40, 50 mil pessoas, um time como o Flamengo perdendo e não tendo a pressão da torcida. Faz uma diferença, né? Quando você ouve aqui do lado de fora aquele DJ, a gente que frequenta o Maracanã, você fala assim, caraca, a gente não tá lá, porque o Maracanã é hora de você soltar os bichos, gritar, xingar todo mundo, xingar a terceira geração
do jogador. E eu não sei se incidiu na performance do jogador, mas na forma do espetáculo, de conduzir o espetáculo, deixou mais chato, sabe? Assim, é chato. Mas, por outro lado, trouxe uma outra visão bacana, que é a gente ouvir os técnicos falando, as brigas, né? As gritarias. Hoje, quando você vê um jogo de futebol, você ouve exatamente o que o técnico quer, né? E ele passa exatamente aquilo. E você falou, mas da onde que ele tirou isso, né? Porque quando você tem pessoas no estádio, você não consegue ouvir. E aí, então, a forma de se ver, a forma de se fazer o espetáculo, ela mudou, evidentemente. Mas não sei se ela incidiu diretamente na performance do jogador. Talvez na pressão, sim. Eles estão menos pressionados. Fica mais fácil para eles, eu acredito. Muito bem. Agora eu vou por um momento que é curiosidade. Eu vi uma foto que você está com o grande Zico. Pode falar um pouquinho dessa foto? Posso falar assim. Essa foi uma foto que eu tirei em 2016, quando ele esteve no estádio da TV Brasil, né? O Galo foi lá, ele foi por ocasião, porque ele todo ano, né, a exceção do ano passado, ele faz um jogo beneficente no Maracanã, e ele foi justamente lá para poder divulgar o jogo, né? E aí eu aproveitei, não tem como a gente não tirar foto com o Zico, né? Não existe, não tem como. Então, eu até postei porque eu lembrei daquele momento, eu falei, meu Deus, né? Não tem mais foto, não tem mais encontro, não tem mais jogo beneficente, não tem mais público. Mas essa foto eu guardo com muito carinho. O Flamengo é meu clube do coração, não tem como não dizer, eu acho que já ficou claro, né? Já falei. E aí o Galo representa muito isso, né? É o nosso grande ídolo. Muito bem. Olha, eu falei sobre o Zico, que ele é um grande ícone, ou seja, é um cara que ficou marcado e vai ser lembrado para sempre. Mas, no seu ponto de vista, quem está se destacando hoje no futebol? Olha, você fala do ponto de vista esportivo, do ídolo, No enfim. esportivo. A gente tem, por exemplo, no Brasil, a gente tem o Neymar, hoje é o nosso grande nome, embora ele não tenha ainda ganho nenhum prêmio, né, que o consagrasse como grande jogador. Mas é a nossa principal estrela do futebol, né? Isso eu falo de uma maneira geral, né? Saindo um pouco aqui da esfera aqui das regionalidades, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um ídolo que é o Gabigol da torcida do Flamengo, que gerou essa grande comoção depois de 2019. Mas eu acho que hoje um jogador em atividade que congrega isso, traz tudo para ele, é o grande cara da seleção. Assim, o Tite, inclusive, organiza o sistema dele de jogo em torno do Neymar. Não tem como não falar do Neymar, né? Do que ele representa. Tem também a Marta, né? Do feminino, que ela tem mais prêmios. Se a gente for comparar Marta e Neymar, do ponto de vista do futebol, ela tem muito mais prêmios do que o Neymar, né? Já foi eleita 6 vezes a melhor do mundo. A gente ainda não adquiriu essa cultura do futebol feminino, apesar da Copa do Mundo, né? Da última Copa do Mundo feminina, ela ter tido grandes audiências, o que mostra que se você fomentar, né? Se você oferecer para o telespectador, ele vai consumir aquele produto. É uma questão de cultura. Então, eu acho que Marta e Neymar nos representam no futebol hoje, atualmente, sabe? Lógico, cada um com as suas características, com as suas particularidades, mas eles representam muito o futebol de uma maneira geral. Bom, gostaria de saber também como é que funciona o seu processo de estudar, né? Antes de entrar no ar para comentar, como é que funciona a pauta, como é elaborado? Na verdade, eu assim, por exemplo, quando eu vou para a rádio, né? O meu próximo jogo a narrar vai ser domingo, Brusque e Vasco da Gama. Vasco da Sim. Gama eu já venho desde o início. E aí, o que eu faço? Entro em contato com a assessoria do Vasco, assessoria do Brusque, vou buscar informações na internet, em sites de estatística, até para saber. Olha, o meu amigo Sábio falando Fica à assim, vontade. Marcos, é verdade, Marcos só conhece e a CR7, é verdade. Verdade, sabe? Um beijo para você, querido. Abraços.
E aí, o que acontece? Eu vou buscar essas informações junto à assessoria, junto aos jogadores também, quando eu tenho algum acesso, porque isso é importante a gente saber as peculiaridades, o que está acontecendo, porque é difícil você ir hoje aos treinamentos, né? Nem dá por conta da pandemia. Então, o telefone, o WhatsApp funciona muito, né? E aí rever os jogos antigos para ver os sistemas que são aplicados ali pelos técnicos, as escalações, conhecer os jogadores, né? Até porque quando você comenta, um dos lances legais de você comentar é tentar antecipar, antever o que o técnico pode fazer. Então, assim, é muito comum você, olha, se o ataque não tá bom, dá para você trazer um jogador que tá ali, então você tem que conhecer o jogador, né? Conhecer qual a posição dele, como que o técnico utiliza ele naquele sistema. Então, você pode fazer isso. Então, eu busco muito isso. Rever jogos antigos, podcast, que hoje é muito legal, né? Tem muito podcast, é muito bacana. Inclusive de torcedor também, porque tem torcedor que tem uma visão muito bacana. E discussão, assim, eu tenho um grupo de análise tática aqui que é maravilhoso. Então, eu discuto muito com eles. Então, eu fico só lendo lá, que eu vejo, o que vocês acham disso, o que vocês acham? Então, eu ao longo dessa semana, por exemplo, essa semana eu já estou, antes de entrar com você, já estava aqui buscando informações do Brusque, do Vasco, que perdeu ontem, né, para o Cruzeiro. Então, essa é uma forma de eu ir buscando informações para eu poder, nos comentários, né? E assistir jogos, tem que assistir. Eu já fiquei o domingo inteiro, eu acordo com Eurocopa, Série B, depois Série A, depois eu vou para os debates. Eu já, como a gente ainda está um pouco aí nesse problema de sair, né? Não pode sair muito, pode aglomerar, então tá bom. Então já fico em casa vendo todos os jogos. Uma overdose de futebol. Agora, quando o jogo meio que ele tá morno, ou seja, não foi muito esperado ao público, um bom estudo, ou seja, com muitas informações, ajuda também na hora da transmissão? Ajuda muito, Thiago, muito, muito. Porque você acaba não tendo o que falar, e aí você busca na história, né, em fatos pitorescos, uma maneira de você ficar dialogando e dar ali um feedback para quem está ouvindo. Né? Principalmente, é diferente de quem está assistindo. Né? Quem está na televisão, você vai ver que o jogo está morno, você vai estar vendo a imagem. Né? E o cara que está narrando, mas ele tem a ajuda da imagem. No rádio você não tem. O cara só tem o narrador, só tem o repórter, só tem o comentarista. Então é importante você ter informações ali, que aí, ou seja, do próprio campeonato, de você puxar um debate, né? Mas sempre atento ali às jogadas, né? Porque às vezes você pode se perder ali e sair uma jogada, sair o gol, né? Que aí você não tá vendo. O ouvinte não tá vendo, ele tá te escutando. Mas o estudo nesse sentido, assim, de você buscar fatos, principalmente históricos, ajudam em partidas que elas não assim, sabe? Fica naquele rame-rame. Isso ajuda bastante. Bom, gostaria também que você fizesse aqui uma análise da sua evolução também, nos trabalhos que você realiza. Hoje você se vê em qual ponto, assim? Está melhorando, E, está evoluindo? Tiago, eu sou uma eterna aprendiz. Uma eterna aprendiz. Eu nunca vou sair dessa condição de aprendiz. Cada jogo é um jogo, cada desafio. Eu, por exemplo, me desafiei nesse momento. Assim, eu recebia o convite de ser comentarista, nunca tinha feito isso, fui lá fazer. Eu falei, vou lá fazer, vou ver qual é. E graças a Deus tem dado certo. Eu tenho tido um feedback bem bacana. Eu estou trabalhando com pessoas muito legais, pessoas experientes, que me ajudam, me dão um toque. Eu tenho vários amigos que sempre me ligam, eu sempre mando vídeo e falam assim, olha aí, o que você achou? Né? Eu fiz um vídeo recentemente, sábado passado, eu fiz um comentário sobre o Vasco, eu até postei, e aí mandei para uns amigos, e o pessoal, pô, gostei, isso aí, que não sei o quê. Mas eu sou uma eterna aprendiz, eu estou sempre aprendendo. E isso é importante, porque se a gente, num momento, chegar e falar assim, pô, não preciso mais aprender, né, a vida deixa de fazer sentido. Mas eu acho que eu estou evoluindo, mas a minha evolução ela está sempre naquele nível do aprendiz. Sempre estou aprendendo. Muito bem. E quais são os projetos? Tem projetos para realizar? Quem Tem, sabe um podcast também, né? tem algumas
algumas coisas eu penso também mais à frente, inclusive movimentar um pouco as redes sociais nesse sentido. Mas para isso eu tenho que pensar, até porque a forma como eu vejo as redes sociais, né, ela, para mim, ela tem que ter informação. Então eu preciso me preparar, me organizar para que eu possa disponibilizar informações, né? Eu penso sim, ainda mais agora nesse espaço que vai se abrindo, é muito legal o feedback que eu tenho das pessoas no Instagram, é muito bom. Por isso que eu te falei que eu fiquei muito feliz com o seu convite, adorei, assim, porque isso é um feedback. Eu falei, bom, esse é um caminho, tá dando certo, né? Eu fiz o Instagram tem um mês, em menos de um mês eu já tô tendo esse feedback das pessoas falando legal, as pessoas vêm comentar, gostei de você na rádio, ouvi você na rádio. Então, eu tenho alguns projetos, sim, relacionados às redes sociais, que ainda estou amadurecendo, que é importante amadurecer, porque quando você se propõe a fazer algo, tem que planejar e tem que executar e você tem que pensar exatamente no que você pretende com aquilo, qual é o seu objetivo. Tem alguns convites também de participar de debates esportivos, isso é muito legal. Ai, o Rafa, desculpa, Olha, Thiago, comentários. Rafa! Abraço. Maravilhoso! Eu te adorei, eu também adorei trabalhar com você, adorei, foi maravilhoso, obrigada. E é isso, sabe? É isso que a gente tem, você imagina, olha que legal. Então, tem projetos, mas daqui a pouco, depois eu vou postando. A gente pode marcar um segundo, olha aí eu me convidando, de novo. Já estou me convidando para o próximo bate-papo. Muito bem. Enfim, o Rafa disse o seguinte, Lu, sua linda, orgulho de você ter sido, de você, porque está muito longe aqui, eu estou sem óculos, Ter ter sido sido estagiária, foi estagiário. meu na TV Brasil. Ah, sim. Abraços. Ah, Fala um pouquinho desse também sentimento, né? Como a gente está vendo aqui do Rafa, né? Ele foi estagiário lá, aprendeu muito com você, enfim, receber feedbacks como esse. Qual é o sentimento? isso é um sentimento de dever cumprido, de ter feito a coisa certa. Todo mundo que passa pela nossa vida, ela deixa, eu sempre penso assim, né, até como filosofia de vida, ela deixa alguma coisa, seja para o bem ou para o mal, até seja aquela coisa, olha, isso eu não quero para minha vida, não quero mais, ou, poxa, isso é legal, eu quero isso. Então, quando eu leio mensagens como do Rafa, eu falo, caraca, deu certo. Aquilo que eu fiz está certo, era o caminho. Claro, não dá para mudar aquilo que veio lá para trás, mas estou no caminho certo. Isso é muito gratificante, muito legal mesmo. Bom, agora eu gosto de partir para essa pergunta, que é a dica. Qual é a dica que você pode deixar para a galera que sonha fazer jornalismo, enfim, quer atuar na área? Olha, Thiago, a gente vive hoje um momento, principalmente no Brasil, de questionamento aos jornalistas, né? A nós, né? De uma forma geral. Claro, a discussão, o debate, ele é sempre muito importante, né? E a pessoa que quer ser jornalista, a primeira coisa é informação, né? Embora se coloque que o jornalismo ele é imparcial, é impossível você ser imparcial, porque você traz com você toda uma carga social, econômica, política, a visão que você tem enquanto cidadão, enquanto indivíduo, enquanto pessoa que faz parte de uma sociedade, de uma família, de uma visão de mundo. Então, é importante que, assim, aquele que escolhe ser jornalista, a questão de você ouvir os dois lados é de você realmente ouvir, que eu acho que é o que falta hoje no mundo. Dialogar de verdade, né? E o jornalismo, ele é esse caminho. Na medida em que ele permite que você coloque as situações, interpretar ele é importante? Opinar é importante? Mas que você coloque as informações da forma que ela surge, que ela origina. Então, a dica que eu dou é se prepare sempre para buscar a informação. Nunca fique com a primeira, vá sempre no segundo, no terceiro. Porque aquele que te traz uma informação, ele tem alguma coisa por trás. Então, você tem que estar sempre questionando. Questionar sempre, questionar sempre. Isso faz um bom jornalista, né? Questionar. Não é errado opinar. Errado é você não ouvir e não questionar. E partir sempre de uma primeira premissa, né? A reflexão, ela se faz muito importante na nossa carreira. Muito bem.
Agora, a última aqui pergunta nada mais é do que uma reflexão. Luciana, o que é o sucesso para você? Quando você ouve esta palavra, sucesso, o Eu que acho que significa? o sucesso ele tem o significado de você estar feliz fazendo aquilo que você gosta. O dinheiro ele é importante e é uma consequência, porque quando você gosta daquilo que você faz bem, né? É aquilo que eu te falei. Eu adoro comentar futebol. Eu amo comentar futebol e eu sei que só que isso implica numa questão pessoal. Por exemplo, eu estou num sábado à noite é, fazendo comentário. Pelo menos ali, né? A minha família, os meus amigos vão ter que entender durante um tempinho eu vou estar fora. Mas eu estou feliz em fazendo aquilo. Então, isso para mim é ter sucesso. É você estar feliz naquilo que você está fazendo, você está de bem com você mesmo e ciente do seu papel, né? Consciente do seu papel que você está desempenhando. Quando você gosta de algo, você se dedica. E o sucesso é isso, você está fazendo aquilo que você gosta. O resto é consequência. Eu acho que o resto vem com a consequência. Verdade. E o que você tem a agradecer também a todos que passaram aqui na live, a todos que também apoiam a sua trajetória. Qual é a mensagem que você pode deixar? Cara, eu tô super feliz que eu tô vendo aqui as pessoas entrando, várias pessoas conhecidas. Eu agradeço muito, 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 muito as pessoas terem vindo aqui, deixado beijo, Rafa, Daniela também tá aí deixando Bom o final de recado. semana. Para você também, Dani. Então, assim, é muito legal. Agradeço vocês terem assim, ficado um pouquinho aqui com a gente. Eu caí um pouquinho, eu tinha falado, hein? Que a internet ia me gongar. Ela não decepcionou, ela me gongou. Mas eu voltei, ó, e deu super certo. Foi muito legal. Foi um prazer conhecer um pouquinho dessa trajetória. Lembrando que a live não acabou, não. Ela vai ficar salva aqui no GTV. Aí depois vai para o YouTuber, Thiago Comunicador. Aí lá na frente, Luciano, já estamos já evoluindo muito. Aí vai virar um podcast lá no Spotify. Então ninguém vai perder nada. Ah, eu adoro. Só me manda também o vídeo que eu quero, hein? Quero também Ok. botar aqui. Eu adorei o nosso bate-papo, eu adorei de verdade. E tô E super foi, disposta. Pode me falar de novo, hein? Eu venho de novo. sim, tá atualizando também, né? Sempre é bom atualizar, né? Novas Com coisas irão certeza. surgindo e é claro que o convite vai ser sempre bem-vindo aqui. E aceito também. Luciana, Ah, obrigado. obrigada, tchau, bom. Um beijo, uma boa noite. Cuide-se, viu? Valeu, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau.